Olá! Você tem dúvidas a respeito de doenças infecciosas? O novo coronavírus e outras doenças de origem viral são o tema do programa de hoje. Para falar no assunto, está aqui conosco no Câmara Entrevista o médico infectologista Dr. Fábio Lopes Pedro. Dr. Fábio, o que são as doenças infecciosas? E aproveitando a oportunidade para agradecer a sua presença aqui no Câmara Entrevista. Obrigado aí. Eu espero poder colaborar aí com os ouvintes aí para sanear essas dúvidas aí, né, sobre essas doenças infecciosas. E agora a nova doença do momento, o coronavírus, né? Esse vírus aí proveniente da China desde dezembro de 2019. E o que caracteriza uma doença infecciosa? As doenças infecciosas, elas podem ser doenças virais, bacterianas, por protozoários, como a gente viveu o surto de toxoplasmose em Santa Maria há 2 anos. Não era nem um vírus, não era nem bactéria, era um protozoário, né? A gente já teve contato e oportunidade de lidar com a pandemia de gripe em 2009, que é uma doença causada por vírus. E no nosso cotidiano, a nível de hospital, a gente lida com muitas doenças infecciosas bacterianas, né? As bactérias multiresistentes, as bactérias essas que fazem infecções no pulmão, meninges, rins, ossos. Então, daí são doenças mais de âmbito hospitalar, né? Entre outras doenças infecciosas que a gente tem, o que a gente tem destacado mais agora recentemente, então, é a infecção por esse vírus que não é tão novo, ele é velho conhecido, mas de uma apresentação genética um pouco diferente, que é o coronavírus, desde dezembro de 2019, a partir do território chinês, né? Antigamente ele já era conhecido dos médicos, então tinha uma outra denominação? Já tem 17, 18 anos que nós temos surtos no Oriente, relacionados a um tipo de coronavírus, causando, então, síndrome de angústia respiratória, que as pessoas acabam apresentando uma pneumonia e evoluem para óbito por falta de funcionamento adequado do pulmão. Esse coronavírus já é existente, já é zoonótico, já é transmitido por animais aos humanos. Não se tinha uma transmissão tão consistente desse vírus interhumanos, da maneira como está acontecendo agora. Então, esse é o comportamento novo desse sorotipo diferente do coronavírus, classificado como Covid-19, né? Em função da data de início, que é dezembro de 2019. Então, esse coronavírus nós ou conhecemos, mas o comportamento desse novo coronavírus, então, é um pouco diferente, especialmente pela transmissão entre pessoas, interhumanas, coisa que não era tão característica das suas outras formas de apresentação, que eram mais dependentes de animais passando para humanos, né? E nesse 2019, coronavírus 2019, a transmissão foi via, já está comprovado que é via animal? A princípio a gente não sabe a característica inicial lá, se cogita por mídias sociais, internet, animais, cobras, morcegos, animais exóticos, mas isso não chega a ser uma preocupação para nós nesse momento, né? O que nós nos preocupamos nesse momento é com a transmissão interhumanos. Isso sim, para nós é bastante preocupante, até porque o vírus tem se mostrado bastante, assim, bastante infeccioso, assim, uma efetividade bastante importante, o que tem facilitado o aumento do número de casos tão rapidamente, né? Até o início do nosso programa, a Alemanha tinha mais de 1000 casos confirmados da doença, 1/4 da população da Itália está em quarentena e aqui no Brasil já temos 25 casos. Quais são as medidas de prevenção para que esse vírus não se dissipe ainda mais? Esses dados que tu trazes são importantes porque nós notamos que na China, depois de contaminar grande parcela lá da população chinesa, os dados chineses são de infecções em número decrescente. Óbvio, quase toda a população foi contaminada, agora os números começam a decair. À medida que os meses se passam, os novos continentes afetados, a Europa primeiro e a América do Sul mais tarde, serão acometidos de maneira significativa por esse vírus. A gente está vendo esse número na Alemanha, agora em fase de ascensão, né? E na Itália também, um número ascendente de casos. No Brasil, então, desde o primeiro registro, que tem, acho, se eu não me engano, 10 ou 12 dias agora, do primeiro registro de caso brasileiro, já são 25 casos. Então, ainda nós estamos bem no começo da curva.
Óbvio que a gente não pode ser presunçoso de falar que não vai acontecer isso no Brasil, que vai acontecer. A dinâmica de transmissão é muito facilitada, o vírus se transmite por secreções, né? Secreções essas, em geral, do trato respiratório. Então, o portador, ele tossidor, ele expõe aquelas secreções no ambiente e numa área de até 1 metro de proximidade, ele contamina o ambiente e contamina as pessoas que estão ali por perto. Se diz que há transmissão também por mucosa do olho, então as pessoas desprotegidas do olho podem coçar o olho, podem coçar o nariz, podem coçar a boca e se contaminarem. Cerca de um indivíduo contaminado contamina outras 3 pessoas. Então, a infectividade desse vírus parece bastante importante. E dessa maneira, sim, acredito que nos próximos 30, 60 dias chegaremos ao pico de casos no Brasil. E para isso, nesse momento, a grande coisa a se fazer é tentar conter essa disseminação do vírus. A gente chama de contenção. A gente está num período da epidemia que é de contenção. A gente chegará num momento que essas medidas deixarão de funcionar. A gente terá que fazer a minimização dos óbitos mesmo, através de cuidados dos pacientes em nível de hospital, diagnóstico precoce, tratamento daquilo que se pode fazer para minimizar óbitos. Isso num surto bem estabelecido, num número consistente de casos aqui dentro da nossa população. Mas, por hora, as pessoas devem ser orientadas a diminuir a transmissão desse vírus. E como é que a gente faz isso, doutor? Isso se faz, primeiro, a partir da identificação dos contaminados. Então, nesse momento é muito importante ainda saber de onde a pessoa veio, de onde a pessoa viaja. Mais adiante eu não sei se isso será critério. Provavelmente não. Nesse momento continua sendo um critério importante. Você vir de viagem da China, da Itália, da Alemanha ou de um outro país ou localidade que tem um número de casos já bem documentado e você chega no Brasil em um período de até 14 dias da sua chegada aqui, você manifesta febre, dor no corpo, um quadro de gripe bem parecido com uma gripe mesmo, você tem que ir até o serviço mais próximo da sua residência e de saúde com o intuito de fazer o diagnóstico. Muitas pessoas podem imaginar assim, mas eu não vou lá, eu não vou procurar esse serviço e tal. Pois é, mas isso é o facilitador para o vírus se disseminar com mais velocidade. Se a pessoa que voltou dessas localidades faz o diagnóstico correto, a gente consegue estabelecer medidas de quarentena as quais protegem as demais pessoas da vizinhança, do bairro, do seu trabalho, da sua família, e assim a gente contém essa disseminação da epidemia. Quando a gente consegue fazer o diagnóstico desse indivíduo e estabelecer as medidas de quarentena, a gente consegue estabelecer também as medidas de prevenção, né? E a prevenção se faz às custas de cuidados dentro do seu domicílio, né? Ou nos serviços de saúde, com higiene adequada das mãos, utilização de álcool a 70% de concentração, eventualmente o uso de máscaras, que tem que ter critério, não adianta sair todo mundo usando máscara, não vai a lugar nenhum, todo mundo usando máscara não serve para muita coisa, a gente tem que ter critério. Por isso eu insisto, o diagnóstico de um contaminado e o estabelecimento de medidas de prevenção para aqueles contatantes desse contaminado e para os serviços de saúde que lidam com essa pessoa contaminada são as medidas mais importantes nesse momento para prevenir a disseminação dessa nova epidemia. No caso das medidas, o lavar as mãos, quantas vezes por dia, em que momento, como é que deve ser feito? Há que se manter a rotina adequada de higiene, né? E eventualmente quando você estiver em cuidado com uma dessas pessoas portadoras do vírus, tem que fazer a higienização a cada vez que vai entrar em contato, né? Vai entrar em contato com ela, faça a higienização das mãos, acabou o contato, vai fazer a higienização das mãos, de preferência usando álcool a 70%, né? Água e sabão mesmo, né? No caso de eu não ter acesso no momento a água e sabão, no transporte público, por exemplo, eu desço do transporte público, usar o álcool, ele resolve ou não? Ajuda, minimiza. Eu lembro de 2009, talvez tenha sido o principal médico que tenha trabalhado nessa área aqui na cidade, que as pessoas usavam sem critério nenhum, assim, a utilização de álcool, né? Nós explicávamos, tem que usar álcool, mas daí se colocou dispenser de álcool em muitos locais desnecessários, e à medida que a epidemia de 2009 foi passando, a gente não tinha álcool para atender os pacientes no hospital, né?
Então tem que ter um pouco de discernimento, assim, quando a gente está entrando em contato com alguém sabidamente doente, portador daquela patologia, a gente faz bem feito esses cuidados. Agora, se na nossa residência, ali no nosso convívio, no nosso trabalho, não tem ninguém portando essa patologia, a gente mantém a água e sabão do dia a dia, assim, sem exageros, assim. Eu vejo que as pessoas, muito álcool, muito álcool, muito álcool. Mas essas coisas, essas medidas de prevenção podem gerar escassez de material, né? A Organização Mundial de Saúde anunciou esse final de semana que a previsão de uso de máscaras beira ali cerca de 90 milhões de máscaras no mundo inteiro para tentar cuidar dos pacientes portadores dessa patologia. Imagina se qualquer indivíduo vai comprar e utilizar uma máscara em seu domicílio, assim, mesmo que não tenha contato com alguém doente, né? É um uso descabido, desnecessário, que não promove nenhum tipo de contenção dessa epidemia e, ao mesmo tempo, desfavorece daqui a pouco um hospital, uma outra nação, uma outra localidade que esteja precisando desse material. Então é complicado, assim, essas medidas assim não são ilimitadas, né? A gente não dispõe de material ilimitado, nem de álcool, muito menos de máscaras, né? E outras medidas de prevenção para conter esse tipo de vírus. Mas o essencial assim, é reconhecer os casos e partindo desses casos, isso vale para esse momento, a partir desses casos definir quem são as pessoas que têm que ter extremo cuidado. No mais, no nosso dia a dia, é manter a higienização regular, assim, conforme a recomendação de saúde geral. Né? Só para reforçar, o uso da máscara, ela me protege de pegar infecção ou não? Aí que tá. Isso pode ser uma baita enganação, né? A máscara depende da maneira como você calça ela, você prende ela, você não contamina as mãos nessa máscara. Ela sim, se ela for bem utilizada, ela pode minimizar assim, o risco de contrair uma infecção desde que você esteja perto de alguém contaminado. Agora, se você está perto de alguém contaminado e não sabe fazer uso da máscara, ou passa a sua mão sobre a máscara, coça a máscara, não sabe colocar a máscara, ela pode ser, inclusive, um agente facilitador da transmissão. Então, esse é um detalhe. A gente tem trabalhado agora com os profissionais de saúde nas instituições de saúde de Santa Maria para treiná-los, né? O Hospital Universitário, na semana passada, através da sua Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, treinou os profissionais do hospital para a utilização adequada da máscara, utilização de avental, utilização de capacetes que eles terão que usar para proteger os olhos. Por quê? Porque esses equipamentos, esses dispositivos de proteção, quando são bem utilizados, eles minimizam. Mas quando eles são mal utilizados, eles aumentam o risco, né? Tu fica retendo secreção, quer usar a mesma máscara inúmeras vezes, a máscara não tem essa capacidade a maioria das máscaras não tem capacidade de reutilização. Aí você está se enganando, você acaba se prejudicando, né? Então, tem que ter uma informação bem apropriada, assim, para usar direito esses dispositivos, né? Doutor Fábio, como o senhor falou, os sintomas do coronavírus são semelhantes ao de uma gripe. Mas como eu vou saber, eu leiga lá na minha casa, que eu devo procurar o posto de saúde e não minimizar isso? Por exemplo, não, estou com uma gripe e eu sei como curar uma gripe, repouso, né? Como deve ser o protocolo e quais são os sintomas só para retomar? A gente sempre agora tenta manter esse critério como o paciente voltar de uma região onde já tem diagnóstico de coronavírus estabelecido. O Rio Grande do Sul não tem nenhum caso até o presente momento, né? Os casos brasileiros ainda a gente tem conseguido isolá-los, né? Então ainda a gente conta muito com o retorno de viagens internacionais. Mas esses critérios eles são muito dinâmicos, né? Acredito que em poucos dias ou poucas semanas a gente vai passar a investigar muito mais casos mesmo, né? Mesmo aqueles pacientes provenientes de outras cidades brasileiras, onde já tenhamos o coronavírus transmitido dentro dessas cidades. A maioria dos casos brasileiros ainda eram casos de pessoas que tinham ido para a Europa, tinham voltado para o Brasil e ainda não existia uma transmissão sustentada dentro do território brasileiro. A partir do momento que detectarmos pacientes com coronavírus com transmissão dentro do nosso próprio país, essas recomendações passarão a mudar, então o perfil de pacientes atendidos será muito maior, né? Isso é o primeiro detalhe. Então a gente vai estar fazendo exames para um perfil de pacientes
que não vai necessitar das viagens. A gente não sabe quando que isso vai acontecer, a gente segue as orientações do Ministério da Saúde, mas acredito por experiência profissional, né, como infectologista e epidemiologista, que isso deve acontecer nas próximas semanas, ainda dentro do mês de março. Mas os sintomas mais frequentes? Aí, diante disso, então, a gente vai reconhecer os sintomas. Os sintomas são absolutamente iguais a um quadro de gripe. E a gente não pode deixar passar uma gripe também, né? Até porque a gente já conhece, nesses 10 anos de gripe A e gripe B muito mais que 10 anos, e gripe A há 10 anos, que as gripes também têm uma letalidade considerável, ocasionam um adoecimento importante, né? A gripe requer medicação para tratamento, então a gripe ainda a gente tem essa facilidade de, com o influenza vírus, poder tratá-lo com medicamento apropriado, né? E o medicamento funciona bem assim na minimização dos sintomas desse paciente. Então, não há como diferenciá-los. Clinicamente não há. É um quadro, em geral, súbito de febre em geral de 37,8, 38 ou mais, acompanhado de dor no corpo, uma dor no corpo bastante importante, né? Especialmente dores musculares, às vezes articulares. Dor de cabeça é um sintoma também bastante importante. E tosse. Essa tosse pode ser uma tosse seca, pode ser uma tosse com secreção, a pessoa pode ter secreção nasal ou não, né? Mas essencialmente são esses os 4 sintomas: dor muscular, febre, tosse e dor de cabeça. Esses são, assim, eles prefazem os sintomas mais comumente encontrados. Cerca de 90% dos pacientes com coronavírus, no estudo publicado ainda em janeiro, tinham a febre como sintoma cardinal, assim. Então, a febre era quase mandatória. Raramente a gente tinha um paciente com infecção pelo coronavírus sem febre. E quando não tinha febre, o paciente tinha os outros sintomas, dor de cabeça muito forte, dor no corpo, tosse, sintomas caracteristicamente de uma gripe. Então, tendo esses sintomas, a pessoa deve procurar o posto de saúde ou o hospital mais próximo. Exato. Porque independente de ser coronavírus ou gripe, né, a pessoa tem que procurar pelo atendimento para esclarecimento. Se for uma gripe, vai ser medicada para tal. Se for o coronavírus, ela vai ser orientada para repouso domiciliar e quarentena por 2 semanas. E a vigilância do município de Santa Maria fará o acompanhamento desse caso aí para a identificação do suposto coronavírus, caso seja suspeita, né? Ou então o estabelecimento de saúde fará o diagnóstico não da gripe, né? Para condução do caso como for apropriado. Certo, doutor Pedro, desculpa, precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre o coronavírus e outras doenças infecciosas. Não saia daí! Sua CNH está vencida ou está quase vencendo? Você só poderá dirigir com ela até 30 dias após o vencimento. Os documentos necessários são a CNH ou qualquer documento de identidade e um comprovante de residência. O primeiro passo é comparecer ao CFC de sua escolha para apresentar a documentação e tirar a foto que sairá na nova CNH. Depois, retire a guia para pagamento das taxas do Detran RS. E pague o valor na rede bancária conveniada. Realize o exame de aptidão física e mental no CFC. Se você é motorista profissional, talvez precise fazer mais alguns exames. Agora, é só aguardar em torno de 5 dias úteis e ir buscar o documento renovado no CFC, entregando o documento anterior vencido. Curtir cada momento intensamente. Aproveitar os amigos para jogar conversa fora. Sentir a emoção de uma aventura. Ou trabalhar com dedicação. A Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria e região é uma instituição sem fins lucrativos, que ajuda a mostrar como os portadores da doença podem viver bem, com mais qualidade de vida. Na Apinsmar, o paciente tem acesso a atendimento psicológico, médico, jurídico
e a terapia ocupacional. Tudo acompanhado por uma equipe formada por pacientes e profissionais da saúde comprometidos com o bem-estar. O grupo promove encontros, ações de cidadania, de assistência à saúde e de lazer, a fim de compartilhar o conhecimento sobre a doença e favorecer a inclusão social dos pacientes. Acesse o site e saiba como apoiar. www.apensmar.com. Apensmar. O importante é viver bem. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre o coronavírus e também sobre doenças infecciosas. Doutor Pedro, no primeiro bloco a gente estava falando um pouquinho sobre os sintomas, né, que devem ser observados pelos pacientes. Então, febre, dor no corpo, dor de cabeça, tosse, dor muscular. Então, tendo esses sintomas, a pessoa deve procurar o posto de saúde, um atendimento. E em Santa Maria, até o início desse programa, a gente não tem nenhum caso notificado e nem no Rio Grande do Sul. Como esse vírus está se espalhando rapidamente, né, pelo mundo e agora mais recentemente pelo Brasil, existe a expectativa de que Santa Maria logo tenha algum caso? É bem possível, né? A gente vive num mundo atualmente bastante globalizado, que as pessoas viajam a negócios, para a formação, para a educação, para visitar seus entes queridos. Então, é muito provável, sim, que tenhamos caso em Santa Maria aí nas próximas semanas. Acredito que, assim, os serviços de saúde, de fato, estão preparados. Em 2009, tudo foi uma surpresa, uma grande surpresa, e tudo chegou tão rápido aqui, a gente conseguiu lidar, o sistema de saúde, tanto público quanto privado, conseguiu lidar com maestria na época, né? A gente conseguiu fazer coisas diferentes e inclusive inovadoras, de modo a tratar os nossos pacientes com muita qualidade na época. Então, hoje eu sinto que a gente tem muito mais profissionais habilitados, né, em todas as esferas, assim, não estou dizendo só da minha especialidade, que a gente tem mais de 10 infectologistas na cidade, todos bem capacitados, médicos clínicos, emergencistas, médicos bons em UTIs, profissionais muito habilitados na área de cuidados hospitalares, em enfermagem, em vigilância. Então, nós tivemos também o inconveniente da KIS, o inconveniente do surto de toxoplasmose. E Santa Maria é uma cidade satélite aqui para a região e muito bem preparada para lidar com esse tipo de situação. Não é à toa que a gente é um polo regional de saúde, né? E existe motivo de pânico da população? Eu não digo assim, eu não estou aqui para acalmar todo mundo e falar que isso aqui é algo comum. Não, isso seria irresponsável da minha parte, né? A gente sabe que cada 100 infectados com coronavírus, 80% terão uma forma muito leve da doença. Mas essa forma leve é incômoda, tá? Quem já teve gripe sabe, né? Nós conversávamos aqui, tu sabe que gripe é uma doença chata, desconfortável, deixa a pessoa afastada dos seus afazeres por alguns dias, né? Então, o coronavírus tem sintomas parecidos. Então, por mais que eu diga que de 100 pessoas, 80 terão uma forma leve, elas ainda assim ficarão doentes, né? E dessas 100 pessoas, 20 delas terão uma forma um pouco mais delicada da doença. 5, inclusive, dessas 100 precisarão de um cuidado mais intensivo, de hospital, assim. Talvez até de suporte, assim, de UTI, né? E cada 2, 3 pessoas em 100 contaminadas acabarão falecendo. Não é motivo de pânico, mas também não é motivo, assim, de sentar na varanda da sala e tomar um chimarrão tranquilo, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ser alertadas, assim, sobre as medidas para se prevenir dentro das suas casas, dentro dos seus domicílios ali, né? E tentar controlar e obedecer, assim, esses critérios na medida que a mídia vai compartilhando com as pessoas as informações que são dadas pelos serviços de saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado e do município. Então, à medida que a gente vai compartilhando essas informações, as pessoas acatam bem, aderem bem, eu acredito que a gente consiga minimizar esse problema. Mas a gente vai ter que passar por ele. Não vejo outro caminho assim. É difícil que não chegue a Santa Maria e não chegue aqui ao interior do estado do Rio Grande do Sul os casos de coronavírus, né? O senhor falou sobre o chimarrão, então nesse momento aquela roda de amigos para tomar um chimarrão deve ser evitada. O próprio ministro Mandetta, e com propriedade técnica, assim, recomendou o não uso, né, compartilhado
da bomba de chimarrão, né? Então cada um vai ter que ter a sua cuia, vai ter que ter a sua bomba aí. Isso vai incrementar o negócio da venda de erva aí, né? Que já não está muito barata, né? Eu, como amante do chimarrão, sinto dizer que a gente vai ter que usar individualmente aí os seus aparatos, né? Fica o alerta. Doutor Fábio, outro assunto, a toxoplasmose, né? Em 2018, Santa Maria enfrentou um surto dessa doença. Só para o telespectador entender o que é a toxoplasmose e quais são as medidas simples que eu posso fazer no meu dia a dia para evitar essa doença, porque temos que seguir prevenindo também, né? A toxoplasmose é uma doença do cotidiano, do dia a dia, que afeta um número pequeno de infectados a cada mês aqui na nossa cidade e na nossa região. E que em 2018, por mudança da característica do parasita lá, que é um protozoário, mudança, um tipo novo desse parasita na cidade, acabou contaminando milhares de indivíduos aí da cidade. A grande parte deles ali evoluiu de forma favorável, alguns necessitaram de alguns cuidados de hospital, outras gestantes acabaram contaminadas, algumas perderam seus bebês, outras tiveram seus bebês a necessidade de tratá-los depois do nascimento. E felizmente o surto ali acabou e a infecção voltou aos níveis anteriores. Esses níveis anteriores merecem cuidados também, né? Esses cuidados se dão evitando o uso de verduras e hortifrutigranjeiros mal condicionados, mal lavados. Se dá também a partir de um cozimento adequado de carnes. A gente sabe que nem todo mundo consegue fazer isso, porque às vezes consome uma carne mais mal passada, um salame, uma copa, alguma coisa assim. Então isso tem algum risco também. E a partir de cuidados com a água também, né? A água, na época, era necessário filtros e outros dispositivos para minimizar isso. Um estudo realizado depois demonstrou que a água foi o principal fator de risco encontrado naquela população que foi contaminada, né? Mas nesse momento, assim, ó, não tem uma forte recomendação, né, de usar uma água diferente da água de saneamento da cidade, né? Eu mesmo utilizo a água da Corsã com tranquilidade, assim, e não há nenhuma recomendação de que as pessoas deixem de utilizar a água normal da cidade, porque todas as medidas foram tomadas e, a princípio, os casos foram controlados e parece não ter mais casos sustentados de toxoplasmose na nossa cidade. Tem os casos do cotidiano, mas aí esses cuidados que eu falei, dos alimentos, do processamento de hortifrutigranjeiros, do cozimento de carnes, né? E de algum cuidado ali com a água ingerida ali para ver a qualidade dessa água, limpando a caixa d'água, usando os dispositivos normais aqui que todo cidadão deve ter no cuidado dessa água, né? Doutor Fábio, outro assunto, né, uma doença infecciosa que surgiu no final do ano passado, que acabou vitimando 2 crianças, né, um surto de infecção intestinal, 2 crianças no mesmo colégio. O senhor foi chamado também para ajudar nesse caso, para entender um pouquinho o que aconteceu. Se sabe o caso, a causa dessas mortes? Foram 3 crianças, na verdade, né, com os sintomas bem característicos de uma diarreia com infecção generalizada. Dessas 3 crianças, então 2 tiveram falecimento, um infeliz falecimento. Eu não me lembro com detalhes se as 3 crianças eram da mesma turma, ou pelo menos 2, né, das 2 que faleceram. Eu tive a oportunidade de me inteirar melhor dos casos, atendi uma das crianças que sobreviveu e atendi a mãe da criança também que sobreviveu. A gente não encontrou nenhum tipo de relação assim e de algo definitivo, específico. A vigilância do município, através do secretário de saúde da época e do coordenador da vigilância, também fizeram uma investigação ampla para tentar buscar algum alimento, porque a característica era de infecção alimentar. O que esses surtos são muito comuns pelo mundo inteiro. E nós não conseguimos encontrar nenhum alimento em comum, assim, dessas 4 pessoas, em especial das 3 crianças, né? Infelizmente, 2 famílias perderam seus filhos queridos ali, pequenas crianças ali, com idade praticamente pré-escolar ali. A outra mãe e filho sobreviveram e estão dando conta disso. Essas coisas acontecem, são inesperadas assim e podem ser de fontes as mais diversas possíveis, né? A gente já viu tantas coisas transmitindo Shigella, Escherichia coli, são bactérias, essas são bactérias assim, e essas bactérias produzem toxinas, e aí depende se você ingere a bactéria ou ingere a toxina da bactéria contaminada,
para apresentar esse quadro clínico que leva uma infecção no corpo inteiro, assim, generalizada, cai muito a pressão, faz o que a gente chama de choque, né? E de forma muito rápida, assim, devastadora, a pessoa pode falecer. Foi o que aconteceu com 2 dessas crianças e agora que Deus as tenha aí, que as famílias prossigam aí, com toda a dificuldade de quem tem filho sabe como é complicado isso, né? E pelo menos os novos casos a gente não viu mais na cidade sobre essa questão. A escola é uma escola muito bem preparada, talvez das melhores desse tipo de ensino na cidade, e tomou, a princípio, assim, todas as medidas cabíveis ali para controlar esse tipo de situação, né? Enfim, faltou esclarecimento aí, faltou saber qual que é a fonte que levou a essa situação tão dramática para essas crianças, né? Doutor Fábio, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre vacina. Qual a importância das vacinas na prevenção de doenças? Eu resgato uma frase de um famoso infectologista que escreve talvez o livro assim que seja a Bíblia da infectologia, que a vacina foi a principal coisa assim inventada pelo homem e talvez ela só perca a importância para a própria água, assim. As vacinas já têm uma história de 60 anos e elas reduziram de forma substancial e dramática, assim, o número de casos de óbitos que a gente tinha. Na nossa, sei lá, infância lá, 40 anos atrás, 30 anos atrás, nós convivíamos com pessoas adoecendo e morrendo ainda de poliomielite, sarampo, doenças que hoje em dia são praticamente assim erradicadas no nosso meio. Apesar de volta e meia uma dessas doenças estar voltando exatamente por não adesão de algumas famílias, por crenças com todo o respeito bizarras assim, de que a vacina possa fazer algum mal à saúde humana, né? A gente não sabe até nem lidar com esse tipo de família assim, que chega e diz que não está vacinando o seu filho, porque isso chega a ser ofensivo assim, do ponto de vista de saúde, sabe? É uma coisa absolutamente inaceitável nos dias de hoje, uma família não vacinar os seus filhos. As vacinas, então, foram uma bênção, assim, né, especialmente na década de 70 e 80, para essas doenças virais, poliomielite, varíola, né? Mais recentemente a gente conseguiu estender vacinação para outras tantas coisas, né? Hepatite A, hepatite B, catapora. O calendário brasileiro é um calendário importante, assim, que tem uma boa recomendação de vacinas para a maioria da população. Às vezes peca ali por alguma que outra vacina não estar sendo fornecida, mas também fica dependendo de matéria-prima, que às vezes foge ao alcance do governo, né? Porque a maioria dessas vacinas não são de produção local, né? São importadas, né? Então, ainda assim, a cobertura vacinal do sistema de saúde brasileiro é bastante adequada. Nós temos clínicas privadas também em fortalecimento, que conseguem outras vacinas um pouco mais atuais, mas vacinas com melhor cobertura, que ainda o sistema de saúde não autorizou por conta do custo, né? Essas vacinas podem ser também obtidas nessas clínicas privadas. Meningite, por exemplo, que é uma grande preocupação, e a gente já viu tanta gente falecer por meningite por hemófilos, que é um tipo de bactéria hoje absolutamente raro, se deu fim para essa meningite por causa da vacinação de todo mundo no primeiro ano de vida, há cerca de 20 anos atrás. Agora a gente vem lidando com meningite meningocócica, que é ainda que apresenta aqueles surdos lá, que a gente vê alguns óbitos na infância, assim. Meningite pneumocócica, né? Também a gente tem vacinas para isso, por mais que por vezes falte essa vacinação no sistema público, a gente tem tido melhoria nisso. Ainda está muito aquém do ideal a questão de vacinação. Tem muita gente que deveria estar vacinada e, infelizmente, por ignorância de pacientes, ignorância até de profissionais de saúde, vacinas estão deixando de ser feitas, né? Então a gente ainda fica muito triste com isso, né? Que ainda falta informação para os profissionais de saúde vacinarem seus pacientes e faltam informações para os pacientes procurarem também os serviços de saúde. Mas está num caminho bom. O exemplo da própria gripe de 2009, né, que foi a tranquilidade a partir de 2010 dispormos de vacina para vacinar a população. Cerca de 2, 3 anos depois teve decadência assim, dos níveis vacinais e novo surto em 2012 de gripe A, né? Então as pessoas têm que entender que as vacinas são essenciais. Dia 23 de março, conforme promessa do ministro da Saúde, o Rio Grande do Sul começará a sua vacinação anual para a gripe, né?
é muito importante que as pessoas procurem isso. Esse ano será mais importante que os outros anos, porque vai coincidir a chegada do coronavírus, muito provavelmente o coronavírus deva chegar exatamente nesse momento que a gente vai estar começando a vacinar essas pessoas. Então é muito importante que façam a vacinação, porque será difícil distinguir coronavírus de gripe, caso o coronavírus tenha transmissão consistente aqui dentro do nosso estado, da nossa cidade. Então é muito importante que as pessoas, a partir do dia 23 de março, vão fazer essa sua vacina de gripe, né? E outras tantas vacinas, as quais não são voltadas exclusivamente para a infância, né? A gente sabe que tem vacinação para idoso, tem vacinação para adulto, para grávida, tem a vacinação de HPV para as meninas adolescentes, que agora foi estendida para os meninos adolescentes. Então tem muitas e muitas vacinas e muitas oportunidades da gente estar se prevenindo dessas doenças infecciosas que eu falei aqui com vocês hoje, vírus, bactérias, especialmente, que a gente pode estar se vacinando. Na dúvida, procura um médico clínico, procura um médico infectologista, procura um outro colega médico aí que possa fazer essa orientação e faça a vacina. Fazer vacina sempre é uma coisa boa. Bom, fica então um alerta que a vacina é segura, né, doutor? No caso do coronavírus, a gente sabe que demora um período muito grande de pesquisa e estudo para o desenvolvimento de uma vacina. Existe a expectativa de quando haverá uma vacina para se prevenir o coronavírus? Ainda em janeiro, tanto na Austrália quanto em Hong Kong, foi divulgado em mídia que já existiam estudos em andamento. Só que os estudos, eles têm fases, e essas fases, fase 1, 2, 3, elas tentam estabelecer normas mínimas de segurança, né, para que as pessoas expostas à vacinação não tenham nenhum tipo de complicação, desencadeiem algum outro tipo de adoecimento, enfim. Então é difícil de atropelar isso com menos de 6 meses. É muito difícil de termos uma vacina para coronavírus antes de agosto ou setembro. É muito mais provável que essa vacina ingresse em nosso meio a partir de 2021. Então, por isso da importância da prevenção, de minimizar o número de casos, de se cuidar, de quando tiver suspeita e tentar fazer esse diagnóstico para proteger seus familiares, proteger seus colegas de trabalho, demais pessoas que você convive, porque a vacinação, que é uma medida bem mais efetiva, a gente provavelmente só vai dispor ano que vem. Só para fechar o nosso programa, para quem pegou o programa em andamento, quais são os principais sintomas do coronavírus e como a gente faz para prevenir? De forma bem resumida, doutor, para fechar. Gripe. Coronavírus é uma gripe. Tem febre alta, tem tosse seca com secreção, dor no corpo, pode ter secreção nasal, pode ter dor de cabeça. Esses são os principais sintomas. Eles se dão muito rapidamente entre a pessoa não ter nenhum deles e ter todos eles, né? Não precisa de todos, bastam alguns. A gente sabe que a febre é o mais importante, 90% dessas pessoas. Eu digo, a medida de prevenção mais importante é a higienização das mãos, né? E procurar fazer um diagnóstico. Nesse momento nós necessitamos de um diagnóstico. Esse diagnóstico vai se fazer numa unidade de atendimento em saúde para coletar a secreção, estabelecer que tem o coronavírus e daí em diante estabelecer as medidas de prevenção. Especialmente secreções que são expelidas pelo contaminado através de sua tosse, de sua secreção nasal e de suas mãos, né? Quando pertinente, o médico indicará o uso de máscaras e outras coisas. Até lá, a gente tem que se cuidar com água e sabão, eventualmente nas pessoas que têm algum doente dentro de casa, ou usar um álcool a 70%. Álcool a 70%, não numa concentração maior ou menor que 70%. Doutor Fábio Pedro, muito obrigada mesmo pela sua presença aqui. Eu acho que tirou dúvidas de muitas pessoas que estão nos assistindo e fica o convite para voltar ao Câmara Entrevista assim que tivermos novidades, né? Assim que tomara que o vírus não evolua, né, no nosso município, mas é uma tendência, como o senhor destacou. Tomara, né? Tomara que a gente consiga conter isso, ter o mínimo de casos possíveis e esperamos que isso seja bastante rápido e passageiro, né? Obrigada, doutor. E a você, obrigada pela sua audiência. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania.